Olá, que bom estar com você aqui nesse tempo e nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, palavra que Deus colocou no meu coração para compartilharmos hoje, né, e recebermos de Deus a nossa porção. Amém? Esteja com a sua mente, seu coração aberto para receber também você uma porção da palavra de Deus, né? Como a parábola fala que nós somos terra, que o seu coração seja terra fértil hoje para que a semente, para que a palavra venha germinar e dar frutos no seu coração. Toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos que nos abrir para que a palavra de Deus nos transforme, fale conosco e busque no Senhor algo que você está precisando hoje para a sua transformação. Amém? Não, a palavra de Deus, ela sempre vem e traz alguma coisa para nós, um ensinamento, uma correção, uma edificação. Amém? E o Espírito Santo de Deus, ele mesmo, traz para nós a mudança nas nossas vidas. E a palavra para nós hoje está em João 12. Quero compartilhar com você esse tema da unção, né? De Maria, de Betânia, Jesus sendo ungido, o óleo que é derramado sobre Jesus. Né? Então, João 12, a partir do verso 1, ele diz assim, né? Do 1 ao 8 nós vamos estar lendo. Abra aí junto comigo e acompanhe a leitura. A partir do verso 1 diz: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus próprios cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirara o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Palavra do Senhor para nós nesse dia, amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esta porção, que o teu Espírito Santo fale conosco. Senhor, queremos te ouvir, estamos aqui, Senhor, sensíveis a ti. Ministra no nosso coração, na nossa mente. Ó Senhor Deus, transformação que precisamos hoje. Que sejamos curados, sejamos transformados pela tua palavra, que é poderosa, que é eficaz. Que eu seja, Senhor, apenas um canal de bênção para a vida de nossos irmãos, aqueles que estão aqui conosco, Pai. Muito obrigado pela tua presença em nosso meio. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar meditando em algumas características desse texto, falando sobre essa unção especial, né, que foi dada a Jesus nesse tempo. Primeiramente, ali diz que ela lança, né, uma libra de nardo puro. A libra, no Antigo Testamento, que é do grego litra, ou do latim libra, é uma medida romana, era uma quantidade específica. E era consideravelmente menor que a libra americana. De acordo com a tabela de pesos e medidas, algumas bíblias possuem essa tabela no final da Bíblia, uma libra era cerca de 340 gramas. E ali ela derrama essa quantidade, né? Jesus está ali na casa deles para uma refeição. Então, a presença de Jesus nos leva a ter atitudes, né? Quais as atitudes que nós temos quando estamos na presença do Cristo? É de adoração, é de abertura
tortura, é de constrangimento, é de discussão, né? Como nós nos chegamos. Então, quero que você perceba que esta mulher já tinha um contato, a família dela, os 3 irmãos já tinham um contato, tanto que fala que já havia ressuscitado o seu irmão Lázaro. Aqueles que têm conhecimento da história, senão você pode ler depois a ressurreição de Lázaro, eles já eram amigos, ou seja, já tinham uma relação íntima, já conheciam o Senhor Jesus. Provavelmente, Jesus frequentava a casa deles. Mas isso não impede, veja bem, que mesmo que seja comum ou que seja a prática várias vezes, dela trazer algo novo no seu relacionamento com Deus. E eu te pergunto hoje, como está o seu relacionamento com Cristo? Como você se aproxima dele? Se apresenta na presença de Jesus? O sal, o azeite, o óleo, o açúcar eram considerados especiarias específicas nesta época, na época de Jesus, né? Os temperos, aromas, incensos eram moedas de troca. Hoje nós temos a maioria, né? Tem a bolsa de valores, tem moedas, tem o próprio ouro e outras coisas que são valiosas para a troca, né? O escambo chamado. Mas naquela época não só o dinheiro, mas também as especiarias eram usadas como troca, tinham um valor de comércio local. Venda nas mercadorias das cidades, no comércio, no Novo Testamento, nesse período que nós lemos, né? Mais ou menos no 1º século. Então, o unguento, que era feito a partir do azeite, o próprio azeite, que era a prensa das uvas, que lá tinha muitas, né? As oliveiras, para a produção do azeite, e os óleos, que eu já até tenho uma ministração minha falando sobre os tipos de óleo que saem da prensa, eram usados tanto na alimentação, como na comida, como tempero, né? E também na unção nos templos, quando era um sacerdote, um rei, era usado para unção, tanto que Davi e Salomão foram ungidos com óleo. Para separação, aqueles que eram ungidos eram separados para Deus. Também era usado no tratamento de doenças para curar feridas. Você vê lá a história do bom samaritano, ele coloca, né, o azeite para curar as feridas, até porque não existiam tantos remédios como antibióticos e outras coisas para usarem nas feridas, e eram usados produtos mais naturais. Também no embelezamento das mulheres, né? Dos reis, as mulheres que queriam ser belas, as realezas, os ricos usavam para o cabelo, para a pele, né? Quem tinha dinheiro, quem tinha bens o suficiente para comprar óleos, ungüentos cheirosos no corpo e nos cabelos, né? Principalmente a preparação para as noivas. Aí você vê lá no livro de Esther, quando ela é preparada para chegar na presença do rei, ela passa uma semana, né, tendo a preparação com os óleos, banhos usados no banho. Então, no embalsamamento também dos corpos, por isso que Jesus fala que era para deixar para a sua morte, né? Após a morte, como forma de purificação do defunto, eles passavam óleo, unguento, tanto que as Marias, depois da morte de Cristo, elas vão cedo ao sepulcro, né? Porque Jesus morre no sábado não poderia fazer nada, na sexta-feira, né? E passava o dia do sábado sem poder fazer nenhuma atividade, que era o Shabá dos judeus, e no domingo cedo pela manhã elas foram lá para fazer justamente isso, a unção do corpo de Cristo. E aí o Jesus fala nesse texto que aqui essa mulher, já tinha feito essa unção, porque não chegam a fazer depois que ele está morto, né? Então isso tinha um valor muito específico, o óleo, né? As próprias lâmpadas do templo, das casas, eram usadas com óleo.
era muito precioso, era algo muito usado no dia a dia das casas, das famílias, né? Então, quero trazer para você esse contexto, essa importância, o porquê usar o óleo, né? E aqui ela usa uma essência específica de nardo. O nardo puro era justamente um óleo, né? Um óleo extraído, perfumado e importado, né? Das montanhas da Índia, de onde vinham as trilhas do comércio. Existiam várias trilhas, vários caminhos para os comércios naquela época, que passavam pelo deserto, passavam pelos os lugares. Então, por essa razão, ele era extremamente caro. Por isso que Judas, né, tem aquela palavra sobre vender, ele até diz a quantidade, o valor que valia na época. A quantidade que Maria usou ali, ela valia, que é, conforme ele diz, o discípulo, né, Judas, o salário de um ano de um trabalhador comum, equivalia a isso. Ou seja, era extremamente caro, precioso, né? Então aqui nós podemos refletir como foi o que nos leva a refletir sobre as nossas atitudes quanto a Jesus, quando estamos próximos a Jesus. Aquela mulher, então, ela, quem sabe, estava guardando esse óleo para alguma coisa especial, para vender, para o seu futuro. Elas eram duas moças, né? Para o futuro da sua casa, para a subsistência da sua casa. Então, essa unção que ela faz, essa doação, essa oferta a Deus, a Jesus naquele momento, declara a fé que ela tinha em Jesus, no Messias. Declara a sua devoção, declara o que estava em seu coração de louvor e adoração a Jesus. Então ela usa o que ela tinha de mais caro na sua vida, né? Então ela abre mão, veja bem, ela abre mão de alguma coisa importante para ela. O salmista, ele vai dizer, né, Salmo de Davi, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios, né? Que eu venha trazer para Deus algo que tenha valor na minha vida. Porque uma coisa é diferente você dar alguma coisa que está sobrando na sua casa. Você ofertar algo que está sobrando ou que está cheio. Mas é diferente você dar algo que é muito importante para você, ofertar ao Senhor. Por isso que nós falamos muito sobre o sacrifício, né, de Isaac, que é dar o seu Isaac, é dar algo importante para Deus, é reconhecer, como eu li no início, né, que Deus é o meu sustento, que Deus é poderoso na minha vida para me sustentar. Então eu posso dar tudo que eu tenho de precioso, de importante, porque eu não confio nessas coisas, eu confio no meu Deus. Meu Deus é capaz de me sustentar, é capaz de me ajudar, é capaz de me dar o sustento do meu dia a dia, não importa o que eu tenho. Então ela usa isso. Então ela não deu ao Senhor algo que não lhe custava nada, né? Então ela abriu mão das coisas preciosas que ela tinha, no caso, esse óleo, para declarar a soberania de Jesus na vida dela. Para declarar que Jesus era maior, que Jesus era mais importante do que a coisa mais importante que ela tinha, né? Então ela fez um ato de adoração a Deus. Então ela oferta ali 3 coisas específicas. Ela oferta o dinheiro, que era o símbolo, né, do sustento daquele óleo, como eu já falei aqui no contexto, o quanto ele significava financeiramente na vida de uma pessoa. Ela usou para comprar o óleo caro e ela tinha ali como algo guardado para o seu sustento. Então, é o dinheiro que significava, ou seja, o sustento da sua casa e da sua família. Ela entrega para Deus, então, ali algo que é também o seu tempo. Ela dedica, quando Cristo está ali na casa dela, ela dedica atenção exclusiva ao Senhor, a ponto de sentar
sentar na mesa, a ponto de pegar os seus pés, ungir os pés de Jesus, enxugar com seus cabelos, ou seja, ela está ali tendo uma comunhão, tendo um contato com Jesus, investindo o seu tempo, e o tempo em que Jesus se encontrava ali, na adoração ao Cristo, a Jesus. E também abriu mão, né, do seu próprio eu, do seu próprio querer, né? Vamos imaginar, né, que ela abriu mão da sua arrogância, abriu mão de ser alguém importante. Ela era a dona da casa, né? Estavam recebendo as visitas, então ela abriu mão do próprio eu dela, da arrogância, e ela se humilha, né? Porque naquela época as pessoas que lavavam os pés dos visitantes quando chegavam eram os escravos. Os escravos tinham as tinas na porta, as pessoas vinham da caminhada, normalmente eram lugares de terra, muita areia, caminhavam às vezes de sandália, os pés vinham sujos da rua, e quando chegavam eles lavavam os pés e as mãos para entrar dentro das casas. E quem fazia isso normalmente eram os escravos. Então ela se humilha diante do Senhor, ela dá para Jesus, né, não só o sustento, a valorização da oferta, não só o seu tempo de estar ali aos pés de Cristo para valorizar a presença dele, mas também, né, a sua estabilidade como dona de casa, como aquele que está servindo muitas pessoas. Não se colocam na presença de Deus porque tem vergonha, porque acha que chorar na presença de Deus vai fazer com que ela seja vista pelos outros, ou inferior, né? Ou não quer se humilhar, ou não quer mostrar uma face sua que seja humilhada diante do Senhor. E ali aquela mulher, ela se deslumbra não, se retira tudo isso de cima dela para prostrar diante do Senhor. E uma coisa também muito importante, que era valiosa para as mulheres daquela época, eram os seus cabelos. Se hoje, amados, para as mulheres já é importante o cabelo, nós cuidamos bem do nosso cabelo, nós nos importamos como ele está, umas mais do que as outras. Gostamos de pentear, gostamos de cortar, gostamos de pintar, gostamos de estar na moda, gostamos de estar bem cuidados, os cabelos. Imagine naquela época que o status social da mulher dependia do seu cabelo. A forma dela se apresentar, se ela era uma mulher da vida, se ela era uma mulher de casa, se ela era uma mulher de família, era representada pelo cabelo. As mulheres tinham que ter cabelo comprido. As mulheres tinham que usar um véu para tapar os seus cabelos, que demonstravam aquelas que eram casadas ou aquelas que eram de família, né? As mulheres da vida, entre aspas, né? Que eram prostitutas cultuais, naquela época usavam o cabelo curto. Então ela ainda expõe a sua intimidade para Deus, ou seja, dizendo, olha, enxugo os seus pés, os pés do Senhor, com os meus cabelos. Então ela ainda coloca diante de Deus, né, a sua humildade como mulher, dizendo que toda a sua estrutura estava ali à disposição de Jesus Cristo. Isso é muito importante. Como nós estamos valorizando a presença de Deus, de Jesus, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Aquela mulher, ela se desfez de todo orgulho, de tudo que poderia estar ali valorizando socialmente, familiarmente, para valorizar a presença de Cristo na sua casa. Então, para declarar a nossa fé no Messias, né, precisamos abrir mão de coisas importantes, teoricamente valiosas, né?
Então, se a gente quer salvar a nossa família, precisamos entregar a nossa família para Cristo. Temos que abrir mão dela. Queremos salvar os nossos filhos, as nossas filhas, temos que abrir mão deles, entregar para o Senhor, dedicarmos a Cristo. Então, nada, nem ninguém, nem posição, nem situação financeira, nem a nossa própria estrutura tem que ser maior ou principal do que a presença de Cristo na nossa vida. Glória a Deus. Então, gaste o seu tempo, gaste o seu dinheiro, gaste a sua estrutura buscando ao Senhor, buscando a presença de Cristo. Valorize a presença do Senhor na sua casa, na sua família. Né? O Cabelo falava sobre o entorno, fala sobre os cuidados da mulher, né? Fala sobre a beleza. Então ela estava declarando que ela era capaz de dedicar tudo ao Senhor, até a sua aparência externa. Então muitas vezes, né, umas pessoas por causa de aparência querem se parecer melhores, ou alguma situação, né, que deixam de se apresentar diante do Senhor. Então, Deus aqui está falando conosco que a verdadeira adoração, verdadeira declaração de amor a Cristo é você se dispor de todas as coisas que estão te atrapalhando para chegar a Deus e adorar o Senhor. E ali no final diz que ao derramar esse unguento perfumado, diz que toda a casa, e encheu-se a casa do cheiro do unguento, né? Então esse nardo, ele tem um cheiro específico, e encheu todo o ambiente, toda a casa com esse cheiro. Então nós podemos dizer que a nossa humildade diante do Senhor, a nossa adoração a Deus, ela transforma um ambiente. Ela traz a presença do Senhor para aquele lugar onde está acontecendo a nossa adoração, a nossa oferta de louvor a Deus, né? Isso é muito importante. Então, o cheiro, o odor, né, fala sobre identificar o ambiente como ele está, né? Então, a gente pode identificar coisas, pessoas, presenças, através do cheiro, lugares através do cheiro, bom ou ruim. Então, por exemplo, quando passa, né, o caminhão do lixo e você está na rua ou você está num carro próximo, não tem como você não deixar de sentir o cheiro do lixo. Então, se você passar numa rua em que acabou de passar o caminhão do lixo, se você nem ver o caminhão do lixo, automaticamente você vai lembrar e vai saber, nossa, o caminhão do lixo acabou de passar por aqui. Porque ao sentir o cheiro, que são os nossos sentidos, nós identificamos aquele ambiente como está, o lugar em que nós passamos, né? Sentimos um odor característico, né? E todos os sentidos se aguçam. E também, por exemplo, quando nós passamos, principalmente na hora do almoço, na hora que você está com fome, se você passar na rua perto de um restaurante e você sentir o cheiro, né, de uma comida, não sei se já aconteceu com você, mas normalmente quando eu estou fazendo aquele refogado, né, de alho com cebola, eu falo assim, eu quero comer esse cheiro. Esse cheiro delicioso, que coisa gostosa. Então aguça em você, né, um sentido, um cheiro de algo bom, algo especial, quando você está passando ali perto. E automaticamente te traz à memória um prato daquilo que você mais gosta, de coisas que você está ali, né, querendo comer para saciar. Então o cheiro traz à memória situações na nossa vida. Eu lembro que certa vez eu li um texto que falava de um testemunho, acho que era no cenáculo, se não me engano, de uma moça que ela havia perdido seu pai, o testemunho dela, e já tinha muito tempo. E ao entrar numa loja de ferramentas, num dia comum, ela nem estava mais lembrando, e ao sentir o cheiro de tinta, ela automaticamente lembrou, né, exatamente
do seu pai. Lembrou ali de vários momentos quando estava com ele, quando era criança. Lembrou da sua voz, lembrou de como ele era, de algumas situações, né? De quando ele chegava, como se ele estivesse ali perto dela, do lado dela. Porque ele era pintor. E tudo que estava ligado a ele, a casa onde eles moravam, as suas roupas, o seu abraço, tudo cheirava a tinta. Então, quando ela sente o cheiro da tinta ali naquela loja, a sua mente, a sua memória levou ela automaticamente a lembrar, né, de circunstâncias, de situações, de momentos com o seu pai. Então, o cheiro ele pode trazer lembranças, memórias, situações nas nossas mentes. E ali diz então que encheu da presença, né? O unguento encheu toda a casa com um cheiro. Encheu toda a casa e encheu-se da presença de Deus. A palavra do Senhor também diz, né? Lá quando estava fazendo Salomão o templo, de que quando termina e faz a oração, todo o templo se enche da glória de Deus, né? E como um cheiro agradável, como a presença de Deus, como uma névoa, simbolizando a presença do Senhor. Então, toda vez que nós chegamos na presença do Senhor, as nossas orações, diz o salmista, elas chegam como incenso agradável a Deus, ou seja, para suas narinas, como o cheiro da presença de Deus, como o cheiro da nossa adoração, ou como o cheiro da presença do Senhor, o óleo, o azeite, né, simbolizando o ambiente de adoração que se encheu ali na casa daquela mulher naquele dia em que ela estava derramando esse óleo sobre Jesus, sobre os seus pés. Isso sobre os seus pés porque simboliza justamente, né, a sua devoção, justamente ali a sua humildade, reconhecendo, né, que os pés declaram ali, né, a presença do Senhor. E ela estava ali aos pés dele agachada, ou seja, se humilhando diante do Senhor. Então, qual tem sido a sua valorização da presença de Deus? Será que você tem enchido a sua casa com a presença de Cristo? Será que você tem valorizado a presença do Senhor quando você começa a orar e começa a encher a presença do Senhor? Você tem ofertado a Deus as coisas que são realmente importantes, que fazem diferença na sua vida? Ou você tem dado qualquer coisa ou daquilo que tem sobrado na sua vida para o Senhor? Né? Qual tem sido a sua oferta de louvor e adoração diante de Deus? Como tem sido a sua atitude diante da presença do Cristo na sua casa, na sua família? Como tem sido o ambiente que você tem trazido, né? Quando você começa a adorar ou quando você começa a murmurar. Se a adoração traz para nós um ambiente específico, quando nós também reclamamos, quando nós xingamos, quando nós brigamos, a atmosfera também se enche de um outro tipo de cheiro, um cheiro que não é da presença de Deus. Então, como que você tem trazido para dentro da sua casa? Qual tem sido a atmosfera que você tem trazido para dentro da sua casa? Qual o cheiro que está as relações dentro da sua casa? Né? Aquela mulher usou de algo importante na vida dela, abriu mão de algo importante, algo valioso, para manifestar a essência da adoração de Cristo naquela casa, naquele lugar, naquele momento. Tanto que depois de séculos e séculos, né, estamos aqui em 2022, né, ouvindo, compartilhando, lendo de algo que esta mulher fez dentro da sua casa, na presença de Cristo. Então, o que você tem feito e como você tem valorizado a presença de Cristo dentro da sua casa, do seu lar? Quando Cristo está, né? Quando nós nos despojamos de nós, Deus age no nosso interior. Deus modifica a nossa essência. Deus traz sobre nós a sua presença.
E a presença do Senhor na nossa casa, ela traz transformação, ela traz cura, ela traz a manifestação do Espírito de Deus. Mas Jesus não fica num ambiente em que ele não é bem-vindo, né? Onde há o pecado separa o homem de Deus. Aonde há discussão, aonde há o orgulho, aonde há certas circunstâncias, não tem a presença do Senhor. Então, o que você está fazendo para atrair, para valorizar e para estar junto com o Senhor na sua casa? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa trazer sobre a sua casa, sobre a sua família, essa presença, esse cheiro, esse unguento do Espírito Santo de Deus sobre você, sobre a sua família, em nome de Jesus. E nós vamos orar nesse momento. Coloca diante do Senhor aquilo que você precisa nesse dia. Coloca aí nos comentários o seu pedido de oração. Coloca agora diante do Senhor o que você precisa. Quando há a presença de Deus, a manifestação de Deus, há um cheiro, há um mover, há uma atmosfera propícia para a cura e para a manifestação de Deus na nossa vida. Amém? E nesse momento, enquanto nós estivermos orando, entregue ao Senhor, coloque a sua vida, o seu coração diante do Senhor, peça perdão a Ele, né? Traga na sua casa agora uma atmosfera de adoração, né? Se coloque diante do Senhor como essa mulher, né? De joelhos aos pés de Cristo para adorar e buscar ao Senhor nesse momento. Vamos orar. Querido Deus, obrigada. Primeiramente pela tua presença entre nós enquanto ouvimos e falamos sobre o Senhor. Eu creio que o teu Espírito Santo se manifesta na nossa vida. Obrigado, Pai, por a leitura, por esta mulher, Senhor Deus, que abriu mão de tantas coisas. E podemos, Senhor, hoje compartilhar o significado dessas coisas para a nossa vida. E, Senhor, nos perdoa, porque, Senhor, muitas vezes nós não valorizamos a tua presença na nossa casa, no nosso meio, na nossa vida e aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós queremos te adorar, queremos, Senhor, te agradecer, ó Pai. Vai tocando agora, Senhor, nesse irmão, essa irmã, nessa pessoa que está ouvindo, Senhor, agora, essa oração. O teu Espírito Santo possa tocar agora, Senhor, e manifestar, Senhor, na vida dela a tua presença. Que haja libertação, que haja cura, que haja manifestação da tua glória, Senhor, aqui, ó Pai. Nós te louvamos e te adoramos e declaramos que só o Senhor é Deus e a ti pertence toda a honra, toda a glória e toda a adoração pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Glória a Deus, meu amado irmã, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença do nosso Deus. Cada vez que você orar, cada vez que você louvar e buscar a presença do Senhor, que esse ambiente esteja inundando a sua casa com cheiro agradável a Deus, com óleo, com a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, de cura e de transformação, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.